Olá, ouvinte internauta do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Hoje, mais uma vez, com o professor Rafael Castelo Branco, para levar a você em todo o Brasil informação com segurança e também tirando as dúvidas dos nossos ouvintes internautas sobre os caminhos da aposentadoria. Professor Rafael Castelo Branco, seja bem-vindo. A cada sábado, mais perguntas. E aí, professor Rafael Castelo Branco, mais agilidade para responder os nossos ouvintes. Claro, aqui não se trata de cobrança, apenas quero deixá-lo bem informado que nesta semana já tem mais de 150 mensagens dos nossos ouvintes internautas. E agora, José? E agora, Rafael? E agora, Luzenor, bom dia. Luzenor, bom dia, Lucinha, bom dia, Camila, Matheus e principalmente a você, ouvinte. É sempre um prazer, Luzenor, esclarecer um pouco do que a gente tem visto acerca do direito previdenciário. Vamos começar pela região do Vale do Jaguaribe. O José Pereira diz que tem 56 anos de idade e 17 anos de contribuição. Já quer fazer os cálculos para saber quando dá a entrada no pedido de aposentadoria. Olá, José. Nas regras atuais, a forma mais próxima da aposentadoria, mais breve, será realmente quando você completar 65 anos de idade, que você já tem o chamado tempo de carência para poder se aposentar. Eliane Silva, que está no interior do Ceará, diz o seguinte: a prima faleceu deixando 3 filhos menores de 10 anos. Ela não contribuía nem para o sindicato, nem para o INSS. E ela quer saber quais direitos e benefícios têm essas crianças. Infelizmente, Eliane, não há direito, tendo em vista que, na verdade, o sistema de previdência ele preconiza a necessidade de contribuições. Se não havia contribuições, não estava na qualidade de segurado, realmente não tem direito às filhas a qualquer tipo de pensão. O Ricardo César, em Pacatuba, professor Rafael, diz que tem 53 anos de idade e 25 anos de contribuição. Fez 7 cirurgias na perna direita e hérnia de disco e quer saber se pode antecipar o pedido de aposentadoria ou qual benefício tem direito nesse momento. Ricardo, você comprovando que essas situações pelas quais você passou, elas estão lhe impossibilitando de exercer as suas atividades laborativas, você tem condição de entrar com um pedido de benefício por incapacidade, no caso um auxílio-doença ou até mesmo uma aposentadoria por invalidez. Na Grande Fortaleza, o nosso ouvinte Tico diz que tem 49 anos de idade, recebe auxílio desde 2010, faz tratamento no Hospital São José desde 2002 e também no CAPS desde 2004. Ele diz que não tem pais, é solteiro, recebe R$ 89,00 do Bolsa Família e quer saber se tem direito a algum benefício, no caso, o auxílio-doença. Para que você possa, Tico, ter acesso a um auxílio-doença, você tem que necessariamente estar na qualidade de segurado. Ou seja, você tem que estar contribuindo, ou pelo menos ter contribuído até recentemente com a Previdência Social. Caso você não esteja nesses requisitos, o único benefício que você poderia ter acesso seria um BPC. Do interior do Ceará chega a pergunta da dona Irene, que tem há 24 anos uma pensão por morte e está chegando agora aos 55 anos de idade, nunca contribuiu para a Previdência Social, diz que é agricultora e quer saber se também tem direito à aposentadoria rural. Isso, você tem que comprovar, Irene, o exercício do labor no campo como agricultora por pelo menos 15 anos, né, que são chamados 180 meses. Você chegando realmente a essa marca, com 55 anos de idade, você tem sim condição de obter o benefício de aposentadoria. Dúvida da dona Denísia, em Russas, tem um sobrinho que recebe BPC, mas ele é interditado e eu sou curadora dele. Gostaria de saber se tem o direito de receber algum benefício. Não, na realidade o benefício do BPC, Denísia, ele é um benefício que não só a pessoa com deficiência ou a pessoa idosa, mas também ao grupo familiar, né, que está em situação de vulnerabilidade. Então, não há previsão no caso de um benefício voltado ao cuidador dessa pessoa. Professor Rafael Castelo Branco, dúvida da Maria, nossa ouvinte, internauta na região metropolitana de Sobral. Meu pai é aposentado, mas ele não está recebendo o benefício completo. Já faz quase um ano, ele colocou na justiça e não teve resultado. Já foi ao INSS e o benefício não está cortado. Mas quando ele vai receber, o banco diz que está cortado. Gostaria de saber o que realmente está acontecendo. Essa contradição de informação precisa aí a Maria ter segurança, tanto do banco quanto do INSS, para ter tranquilidade. O que está acontecendo nesse caso da Maria, nosso ouvinte na Grande Sobral? Na realidade, Maria, o primeiro passo a se verificar é junto ao INSS,
a real situação do benefício. Há alguns benefícios, no caso benefício por incapacidade, como por exemplo a aposentadoria por invalidez, que tem a previsão legal de eventualmente o benefício ser, vamos dizer assim, de maneira paulatina, o benefício ser cessado. Ou seja, o segurado que recebia 100% do benefício, passa a receber apenas um percentual desse valor, certo? Então, primeiro passo, se dirigir ao INSS, verificar a real situação do benefício e aí, a partir dessa informação, realmente verificar se não é o caso de tentar na justiça novamente uma outra saída ou se de fato recorrer na esfera do próprio INSS. Você que está nos acompanhando em qualquer cidade do Brasil, seja no interior do estado do Ceará, em qualquer cidade do Nordeste ou em outros estados, você pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 085 98940 2385. Você também pode usar as redes sociais do Ceará Agora e manter contato conosco, porque a sua resposta sai aqui na ponta da língua. Milton está no interior do Ceará, tem 56 anos de idade e 15 anos de contribuição e ele quer saber se já está na hora de pedir a aposentadoria. Na verdade, Milton, o ideal é que você aguarde mais um pouco, tendo em vista que, muito embora você tenha um período de carência, ou seja, o tempo mínimo de contribuição, ainda não tem a idade suficiente para aposentar-se. O Batista, em Fortaleza, quer uma ajuda em termos de informação, porque recebe o auxílio-doença, foi para a perícia e lá encaminhado para uma reabilitação. E ele quer saber o que precisa levar em termos de documento, o que é que precisa ser feito. Na verdade, o ideal, Batista, além dos documentos de identificação e documentos profissionais, como a carteira de trabalho, o ideal é você levar os seus laudos, exames que possam comprovar a sua atual situação e as condições de trabalho que você apresenta para que seja encaminhado para uma atividade condizente com o seu estado. Terezinha de Jesus, em Ubajara, região da Ibiapaba, tem os 52 anos de idade e 19 anos de contribuição. Está perto de se aposentar, professor Rafael? Tem que aguardar mais um tempo, Terezinha, tendo em vista que a sua idade de 52 anos ainda é uma idade menor do que os 60 anos que a lei pede no caso da trabalhadora urbana. Vamos voltar à região do Vale do Jaguaribe. Como o pessoal de Russas gosta do jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, você está em Russo, nosso muito obrigado, o nosso grande abraço. Erinalda, com 45 anos de idade e 17 anos de contribuição. Quanto tempo falta para dar a entrada na aposentadoria? Eu acho que ainda está longe, viu, dona Erinalda? Está bastante longe. Vou aproveitar, Luzenor, para mandar um grande abraço ao nosso amigo Júnior Gonçalves, que faz um trabalho realmente de qualidade aí no município de Russas. Erinalda, para que você possa se aposentar, a modalidade mais próxima ainda hoje será realmente a aposentadoria por tempo de contribuição, frisando que com 13 anos a mais de contribuição você teria condições hoje realmente de aposentar-se. Então, o ideal é que você permaneça contribuindo e, principalmente, que permaneça sempre atenta aos debates da reforma da Previdência, tendo em vista que essa é uma das modalidades que, pelo caminhar da carruagem, ela tende a não mais existir. Vamos a Icó, terra do Carlinhos Nunes, que comanda a FM Papagaio 97.5. João Alves diz que há muito tempo fez o pedido de aposentadoria e até agora nada. Dê uma resposta confortável para o João Alves, professor Rafael? Na verdade, João Alves, como a gente sempre tem batido aqui no programa do Alerta Geral nos sábados, é uma dificuldade de todo o país. O INSS-A tem realmente uma grande demanda reprimida, represada de análise de requerimentos, mas a gente já tem sentido uma maior agilidade. Eu acredito que nesses próximos meses, nesses próximos dias, você vai ter já uma resposta, tendo em vista a natureza do seu requerimento, que é um requerimento basicamente de análise documental. Essa resposta, professor Rafael, vale também para o nosso ouvinte Antônio Pereira, que se encontra em Hidrolândia. Então, Antônio Pereira, você já ouviu o professor Rafael Castelo Branco? Na realidade, existe essa burocracia, o INSS tem dificuldades para atender a demanda dos segurados, são poucos servidores e muitos processos. Eu não estou saindo em defesa do INSS, não, pelo contrário, estou saindo aqui em defesa sua, do segurado, da segurada, que precisa de uma resposta. E cabe ao INSS colocar mais servidores e ser mais ágil para atender a quem tanto precisa, a quem tanto contribuiu para o Instituto e na hora da dor precisa de uma resposta. Mas o Antônio Pereira também deixou outra pergunta. Ele diz, professor Rafael, que tem uma filha que recebe o BPC e já tem 39 anos de idade. Ele pergunta, será que pode se aposentar, no caso dele, com
60 anos de idade e ele é agricultor. O fato de sua filha receber o BPC não tem repercussões, no caso, para o seu pedido de aposentadoria. Você, como agricultor, completando, né, comprovando o exercício do labor rural por pelo menos 180 meses, já tem a idade, tem condição, sim, de obter esse benefício. Beatriz, em São Benedito, região da Ibiapaba, gostaria de saber quanto tempo falta para que a minha mãe possa se aposentar. Ela tem 18 anos de carteira assinada em São Paulo e já está com 3 anos que ela contribui aqui no Ceará. Ela tem 55 anos de idade. E no caso do meu pai, ele tem 61 anos de idade. Quantos anos faltam para ele se aposentar? Resposta, professor Rafael, para os pais da Beatriz. Olá, Beatriz. Para sua mãe, no caso, ela completando 60 anos de idade, ela vai ter condição de se aposentar, tendo em vista que hoje ela já tem 21 anos de contribuição, né? Então, é interessante que ela permaneça contribuindo, porque quanto mais ela contribui, a tendência é que melhore o valor desse benefício. Tá? No que concerne ao seu pai, ele com 61 anos de idade, ele teria que aguardar até os 65 e preencher pelo menos a carência, que são 180 meses de contribuição. Então, o ideal é que eles permaneçam ambos contribuindo para, em breve, obter o benefício de aposentadoria. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 085-98940-2385. Aqui, você sai segura com as respostas na área da Previdência Social. Você tem também os canais hashtag Ceará Agora e hashtag Caminhos da Aposentadoria para mandar a sua mensagem. Francisco, em Paramoti. Trabalhei vários anos como agricultor e depois trabalhei 8 anos com carteira assinada. Tenho 52 anos de idade, 7 anos de contribuição. O que preciso ainda em termos de contribuição para pedir a aposentadoria? No caso, para que você possa se aposentar com 60 anos de idade, você vai ter que ter, no caso, Francisco, pelo menos a comprovação dos 15 anos de trabalho no campo, independente de você ter trabalhado algum período realmente de carteira assinada. Entretanto, aos 65 anos, você vai ter condição de somar esses períodos, tanto o período que você trabalhou como agricultor, como o período que você trabalhou como trabalhador urbano e ter acesso ao que a gente chama de aposentadoria híbrida. Dona Dulce, também do interior do Ceará, tenho 55 anos de idade, 15 anos de contribuição, sou trabalhadora rural. Dê uma boa notícia para a dona Dulce, professor Rafael. Boa notícia, Dulce, é que você já preenche realmente os requisitos para a obtenção da sua aposentadoria. No caso, é interessante que você guarde essas provas, né, que você possa acumular as provas realmente de trabalho no campo, para que você possa realmente, após o requerimento no INSS, ter acesso a esse benefício. Leandro, também no interior do Ceará, minha mãe ficou viúva em fevereiro e em março deu entrada no benefício da pensão por morte. Já faz 6 meses e não tivemos resposta. O que devemos fazer? Opa, pode? Eu ia dizer o seguinte, Leandro, o professor Rafael já deu uma resposta bem parecida a que você também vai receber. A demora é do INSS, que tem aí milhares e milhares de pedidos de processos em andamento no Ceará. Então, ter um pouquinho de paciência e cobrar. Você pode reafirmar a cada sábado, manda esse pedido pra gente. Luzenor, Rafael, ainda nada do INSS. E a gente vai aqui, batendo na porta do INSS, mandando mensagem para eles, para ver se o INSS se alui e dá a resposta que contemple os segurados. Lidiane, também no interior do Ceará. Meu pai tem 61 anos de idade, 27 anos de contribuição. Gostaria de saber quanto tempo falta para que ele possa dar entrada na aposentadoria. 4 anos, Lidiane. Ele com 65 anos de idade, ele já preenche o tempo mínimo para aposentar-se. Paulo, em Quixadá, meu pai morreu, só que antes dele morrer foi aprovado o benefício dele e não deu tempo de receber. Minha mãe não deu entrada pela pensão por morte. Gostaria de saber se ela tem direito de receber os atrasados dele que estão retidos, esses atrasados. No caso, a mãe dele deu entrada no pedido de pensão. Muito interessante sua pergunta, Paulo, e bem, acontece bastante frequência na prática. No caso, a partir do momento do óbito dele, esses atrasados eles passam a fazer parte do espólio. Então, o ideal é que a família possa procurar informações junto a um advogado ou a um defensor público aí da região, para que possa ingressar ou com o inventário ou uma ação de alvará judicial, para que possa resgatar esses valores que estão retidos. Dúvida da dona Maria em Baturité. Meu pai era casado com
a primeira mulher, mas eles fizeram uma declaração de separação e minha mãe era junta com ele há mais de 28 anos. Gostaria de saber se caso ela morra, quem tem direito à pensão por morte? Bom, no caso, para que possa ter acesso a uma pensão por morte, além de preencher o requisito da qualidade de segurado do falecido, né? O falecido tem que necessariamente estar coberto pela Previdência, os dependentes têm que comprovar a situação de dependência. Né? Então, no caso, a sua mãe comprovando realmente esse vínculo de união estável, né, com ele, e comprovando que não havia mais qualquer tipo de relação, qualquer tipo de dependência com a primeira esposa, sem dúvida ela vai ter sim acesso a essa pensão. Uma ouvinte internauta, nos manda a seguinte mensagem, não se identificou, mas a pergunta vem de Tianguá, é mais na área trabalhista, professor Rafael. Trabalhista, mas também de assistência na área previdenciária. Trabalho há 1 ano e somente em maio foi assinada a minha carteira. Estou com 20 dias com uma tendinite que não me deixa trabalhar. Gostaria de saber quais procedimentos tenho que fazer e quais meus direitos. Bom, primeiro, em relação à Previdência, como você ainda tem somente alguns meses de contribuição, você não preencheu a carência, ou seja, o tempo mínimo de 12 meses para que possa obter um benefício por incapacidade, no caso, o auxílio-doença. O ideal é que você consiga, de uma maneira amistosa com o seu empregador, a regularização do vínculo, né, para que conste esse mais de 1 ano, né, que você trabalha nessa empresa, ou que você possa acionar a Justiça do Trabalho para que possa ter acesso ao auxílio-doença. Fora disso, realmente você vai ter dificuldades de obter esse benefício de auxílio-doença por conta do tempo de carência. Dalembert Pinheiro no Crato, com 57 anos de idade, 34 anos de contribuição, fez o dever de casa bem direitinho, só quer saber quando dá a entrada no pedido de aposentadoria. No caso, falta 1 ano, Dalembert. O ideal é que você permaneça contribuindo e completando os 35 anos de contribuição nas regras atuais, você vai ter sim acesso a um benefício, no caso de aposentadoria. Preocupação também precoce na área da Previdência Social com a aposentadoria do Glaucio Nascimento, que nos manda uma mensagem da Grande Fortaleza. Trabalha como motorista carreteiro, veículos articulados, tem 34 anos de idade e 16 anos de contribuição. Ele quer saber quanto tempo falta para se aposentar. Ainda está bem distante, né? No caso, Glaucio, considerando a sua atividade como uma atividade normal, você teria a condição de aposentar-se a partir do momento que completasse 35 anos de contribuição nas regras atuais. Então, se você tem 16, teria que contribuir por mais 19 anos. Ou seja, com mais 19 anos, professor Rafael, ele vai ficar com 53 anos de idade, ainda vai estar nas estradas brasileiras, nas estradas do Ceará, em plena atividade, viu, Glaucio? Se Deus quiser, com muita saúde. O Glaucio, que tem apenas 34 anos de idade, eu falo assim, apenas 34 anos de idade, porque quando a gente fala sobre aposentadoria, sempre tem aquele conceito, olha, a gente tá falando para as pessoas mais velhas, acima dos 60 anos de idade. Não, é bom, como o Glaucio, ter essa preocupação logo cedo para você contribuir para a Previdência Social, seja para o INSS, seja para um instituto privado de previdência, para você ter a garantia e a cobertura dos benefícios previdenciários. E a gente sempre tem falado, Luzenor, que cada vez mais o jovem tem buscado também maiores esclarecimentos. A gente sempre diz que a construção da sua aposentadoria inicia desde a primeira contribuição. E aqui é a melhor escola que nós temos hoje em termos de comunicação, no rádio e na internet em todo o Brasil, como uma verdadeira aula de previdência social para você, ouvinte, internauta, independente da idade. Cristiana, em Russas, meu filho tem 8 anos de idade, é portador de epilepsia congênita e retardamento mental. A idade cronológica dele é de 3 anos, ele toma 3 tipos de remédio. Gostaria de saber se ele tem direito ao BPC. Ele pode sim ter acesso, Cristiana, a depender dos laudos, né? Mas pelo quadro que você realmente relata, pode sim enquadrar essa situação como eventualmente uma situação de deficiência, né? E a depender também da renda familiar, ou seja, de todos os rendimentos do grupo familiar das pessoas que convivem com o seu filho, pode realmente gerar acesso a esse benefício. O ideal é que você comece fazendo o seu registro no CAD único, cadastro único que você pode fazer no CRAS mais próximo da sua residência e possa se informar dos procedimentos para dar entrada no BPC perante o INSS. Alice em Acopiara,
Recebo a pensão do meu pai até completar 21 anos de idade. E minha mãe viveu 7 anos com o meu pai. Gostaria de saber se ele tem direito a algum benefício. Ou, no caso, creio eu que seja ela, a mãe dela, né, o professor Rafael? Exatamente, Alice. No caso, ela comprovando que realmente se tratava de uma relação de união estável, né, já que não foi mencionado aqui que havia, de fato, um casamento, ela pode sim enquadrar-se como dependente de primeira classe e ter acesso a essa pensão por morte. Preocupação da Ana Paula. Trabalho com carteira assinada faz 2 anos e 4 meses, mas meu patrão me tirou e deu outra função. Gostaria de saber se isso prejudica o meu serviço, se ele me mandar embora depois das férias, o que acontece, quais direitos eu tenho? Bom, no caso você vai ter todos os direitos típicos de uma rescisão contratual, né? No caso, o aviso prévio, a multa do FGTS, eventuais verbas que possam estar acumuladas, como 13º proporcional, enfim. Agora, quanto à questão de repercussões na Previdência, não há nenhuma repercussão. Na verdade, o que pode ter repercussão para você na modificação dessa função é a questão, basicamente, do salário. Você modificando o valor do seu vencimento, dos seus salários, a tendência é que o valor da contribuição também possa sofrer modificações. Nacélio Pereira, em Icó, com 23 anos de contribuição, trabalhando como eletricista, qual o período, o momento para ele dar entrada no pedido de aposentadoria? Tendo comprovações, Nacélio, dessa completa exposição ao agente nocivo, no caso a eletricidade, a depender dos documentos, né, o PPP, o LTCAT, outros laudos que você possa comprovar essa exposição, você poderá realmente ter acesso a uma aposentadoria especial a partir do momento que completar 25 anos de contribuição mediante exposição a esse agente nocivo. Da cidade de Ibaretama chega a pergunta do José Raimundo, que tem 2 filhos especiais e quer saber como dar entrada no pedido de benefícios sociais. O primeiro requerimento, o primeiro passo, Raimundo, é realmente fazer o seu cadastro único. Você pode comparecer ao CRAS mais próximo da sua região, fazer realmente esse cadastro, bem como fazer um agendamento, via 135 ou via Meu INSS, que é na internet, ou até mesmo se dirigindo até a agência para fazer esse agendamento, para que você possa ser submetido às 2 perícias, a social e o seu filho, no caso, a perícia médica, e a partir daí ter acesso a esse benefício. Pergunta sem autoria de Ubajara. Diz o seguinte: meu irmão recebeu um auxílio-doença e o benefício foi cortado. O que devemos fazer? Caso a incapacidade que deu origem ao auxílio-doença ela ainda persista, ou seja, ele não esteja com condições para trabalho, você pode, no prazo de 30 dias, ingressar ou com um recurso ordinário na esfera administrativa, ou seja, ir até o INSS e entrar com recurso no próprio INSS, ou você pode realmente, por meio de um advogado da sua confiança ou um defensor público aí da sua região, vir a entrar com um processo judicial para tentar reverter essa situação. Maria, em Jaguaruana, tem 55 anos de idade e mora com a mãe que é cadeirante. E ela quer saber, professor Rafael, se essa condição pode atrapalhar o pedido de aposentadoria dela. Não, na realidade, Maria, para que você possa se aposentar, vai ser levado em consideração os critérios para a aposentadoria no seu caso a caso, independente da pessoa com quem você mora, certo? Então, se você tiver contribuído por pelo menos 15 anos, no caso, enquanto agricultora, que aí, no caso você tem ainda 55 anos de idade, você tem condição realmente de se aposentar. Caso você seja trabalhadora urbana, você vai se aposentar com 60 anos, desde que tenha pelo menos 15 anos de contribuição. Maria Luciana em Madalena é professora, tem 45 anos de idade e 25 anos de contribuição. Quanto tempo falta para ela se aposentar, professor Rafael? Se você contribui, Luciana, para o regime geral de previdência, ou seja, para o INSS, você como professora, sendo professora do ensino infantil, fundamental ou médio, poderá usufruir da aposentadoria que a gente costuma chamar de especial do professor, com 25 anos de contribuição. Caso seja uma professora, por exemplo, universitária, aí não, teria que ter pelo menos 30 anos de contribuição para poder se aposentar. Pergunta do Valdeci de Lima, que se encontra no interior do Ceará. Gostaria de saber se quem recebe o Bolsa Família pode perder algum outro benefício. No caso Bolsa Família, eventualmente, ele não tem nenhum impedimento,
em relação à sua percepção com outro benefício previdenciário. O que acontece muitas vezes é que, muitas vezes a percepção do benefício do Bolsa Família faz com que a renda familiar sofra alteração e, eventualmente, possa passar do limite, por exemplo, do que o BPC autoriza. Então, em resumo, em tese, o Bolsa Família não há nenhuma incompatibilidade com qualquer benefício previdenciário. Você, ouvinte, internauta, pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 085 98940 2385 ou pode usar as nossas redes sociais do Ceará Agora e ainda a hashtag Ceará Agora e a hashtag Caminhos da Aposentadoria. Você tem o privilégio de receber toda semana informações com segurança na área da Previdência Social. Em determinados momentos, chegam mensagens que o professor Rafael Castelo Branco se mexe na cadeira. É como, por exemplo, essa pergunta que vem da Itália, da Juliana. Gostaria de saber se posso contribuir com o INSS daqui onde estou, na Itália. Tenho 34 anos de idade e 10 anos de contribuição. E agora, Rafael? Muito legal a pergunta, Juliana. Pode sim. Na verdade, a Previdência Social hoje ela autoriza até mesmo aquele que não exerce atividade remunerada de eventualmente vir a contribuir na condição de segurado facultativo. Então, você pode fazer uma inscrição. É ideal, né, que você busque o consulado brasileiro aí na Itália para que possa fazer essa inscrição enquanto segurada facultativa e contribuir mensalmente no carnê, independente de estar na Itália ou até mesmo no Brasil ou em outro país. Professor Rafael, quer dizer que ela precisa, a Juliana, procurar a Embaixada Brasileira na Itália ou ela pode entrar na internet e fazer essa inscrição pela internet e contribuir de lá mesmo, todo mês pagar via carnê? Isso é possível? No caso, há alguns requerimentos no âmbito do meu INSS que, embora haja previsão para autorização, ainda não foram devidamente, não estão em operacionalização. Acredito eu, Juliana, que o melhor caminho é realmente se dirigir até o consulado brasileiro aí na Itália e buscar maiores informações para que você possa ter acesso a esse tipo de inscrição. Vamos voltar ao Brasil do frio da Itália, onde está a Juliana. A Conceição em Camusim diz que tem 55 anos de idade e 22 anos de contribuição e quer fazer os cálculos sobre a aposentadoria. No caso, Conceição, a forma mais próxima de aposentar-se é quando você completar os 60 anos de idade, tendo em vista que você já tem um tempo mínimo de contribuição. Então, a sugestão é que você permaneça contribuindo e aí, com 60 anos, você já vai ter condições. Dúvida do Zacarias Gomes em Maracanaú. Minha irmã faleceu há mais de 20 anos. Ela era minha dependente registrada em carteira profissional. Gostaria de saber se posso ir procurar algum benefício dela. Não, na realidade, Zacarias, o benefício ele é do dependente e do segurado. Nesse caso, me parece, quem era dependente, ela era ela de você, né? Então, a orientação é que, realmente, pelas informações que tem contidas na pergunta, é de que provavelmente você não vai ter condições de obter esse benefício. Pergunta da Isabel em Aratuba. Sou agricultora, trabalhei 4 anos e não trabalho mais. Gostaria de saber se poderá atrapalhar a minha aposentadoria. Pelo que eu entendi, ela trabalhou com carteira assinada na zona urbana e depois voltou à condição da atividade agrícola. No caso, o tempo que você trabalhou no campo, somado nesses dois períodos, o período anterior ao tempo de urbano e o período posterior, ele tem que fazer no mínimo 15 anos de contribuição, ou seja, 180 meses. Se você tiver a idade mínima, no caso de 55 anos, e comprovar esses 180 meses, sem dúvida tem acesso sim. Você que pega o celular nesse momento e está nos acompanhando pelas redes sociais do Ceará Agora, pela internet ou em qualquer parte do Brasil, ou pelas nossas emissoras de rádio, você, quando nos mandar a mensagem, encaminha, cita no conteúdo da mensagem em que cidade você se encontra, para nós termos uma dimensão e uma ideia de onde e como estamos chegando com o jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Faça como o Toinho, em Baturité, que ele diz o seguinte: gostaria de saber se tem sindicato dos aposentados, pois eu me aposentei por tempo de contribuição faz 10 anos e gostaria de saber que direito tenho. Existe sim, não só sindicatos, Toinho, como também, eventualmente, várias associações de aposentados e pensionistas por todo o país, né? Então, você
Tem condição sim de associar-se, inclusive a Constituição ela preconiza esse direito, ela lhe concede esse direito. Com 56 anos de idade, a dona Maria, que mora no interior do Ceará, é agricultora, deu entrada na aposentadoria e o benefício foi negado. E ela quer saber o que precisa fazer para reverter essa decisão administrativa do INSS. Em 30 dias, até 30 dias após essa comunicação da decisão, você tem a possibilidade de reverter na própria esfera administrativa, ou seja, ingressando com recurso no INSS. Passado esse prazo, somente na justiça por meio de um advogado ou um defensor público. Professor Rafael, a Juliana, em Pentecoste, está grávida, trabalha em uma empresa há 1 ano e não tem carteira assinada. E ela quer saber se tem direito ou não ao salário maternidade. Tem. No caso, o que acontece? Você primeiramente tem que comprovar o vínculo. O empregador ele tem que, ou administrativamente, de uma forma amistosa, reconhecer esse vínculo durante esse período, ou, eventualmente, por via da Justiça do Trabalho, via reconhecer. Reconhecido o vínculo, você tem, sim, direito realmente a um salário maternidade. Cristiane em Russas, vamos voltar ao Vale do Jaguaribe. O pai dela tem 60 anos de idade e é agricultor. E ela quer saber o que precisa fazer porque já deu entrada 2 vezes no pedido de aposentadoria e o benefício foi negado. É bom verificar, Cristiane, se todas as provas que seu pai tem do exercício do labor do campo estão sendo colocadas, né? No processo estão sendo apresentadas. Se eventualmente apresentou todas as provas e não conseguiu, o ideal é realmente buscar a justiça. Francisco em Juazeiro do Norte, 44 anos de idade e tem problemas de coluna. Ele quer saber se tem direito a algum benefício, como por exemplo auxílio-doença. Tudo depende dos seus documentos médicos, laudos, exames, comprovando que não tem condição para aposentar, para trabalhar, pode sim ter acesso a um benefício por incapacidade. E a primeira condição nessa situação é ser contribuinte do INSS. Está na qualidade segurada, isso mesmo. Claudiana em Novo Oriente. Meu marido é funcionário da prefeitura, concursado há 21 anos e tem 55 anos de idade. Já está na hora de pedir a aposentadoria? Tem que verificar, Claudiana, se ele contribui para o regime geral, no caso o INSS, ou um regime próprio. Caso seja ao INSS, ele vai se aposentar na modalidade mais próxima, com 64 anos, com 65 anos a partir do momento que ele fizer a idade mínima para a aposentadoria. Resposta também com uma pergunta semelhante da dona Francisca em Capistrano, com 55 anos de idade e 6 anos de contribuição. No caso, faltam 9 anos de contribuição. Né? Para que você possa aposentar, você tem que ter pelo menos 15 anos, né? Os 180 meses, que é o chamado período de carência. E a dona Marta em Itauá está preocupada porque o esposo tem 50 anos de idade e nunca contribuiu. Nesse caso, não tem direito à aposentadoria, né, professor Rafael? De jeito nenhum, porque, na verdade, Marta, a aposentadoria, a Previdência é um sistema contributivo, então tem que estar contribuindo para que você possa aposentar-se. Mas, nesse caso, professor Rafael, o esposo da Marta ainda pode começar a contribuir, porque com 50 anos de idade, se ele contribuir pelos próximos 15 anos, aos 65 anos de idade, ele pode requerer um benefício do INSS, pelas regras atuais e pelas regras que estão sendo também definidas pela reforma previdenciária. Daí a importância de iniciar suas contribuições o quanto antes, as contribuições no caso do seu esposo, Marta. Um ouvinte de Iguatu ou internauta, ele quer saber se a profissão de vigilante de carro forte é considerada como uma profissão de risco de vida. Geralmente sim. Tendo em vista a própria natureza da atividade laborativa. Mas para que você possa comprovar isso para fins previdenciários, é necessário realmente a apresentação de um laudo, né, o chamado PPP. Sou vigilante há 22 anos e tenho 47 anos. Gostaria de saber se com essa nova reforma poderá a reforma afetar minha aposentadoria? É a pergunta do Valtônio em Calcaia. Poderá sim, Valtônio. O ideal é que você permaneça sempre atento, inclusive aqui no Alerta Geral, a gente sempre tem trazido as novidades, tendo em vista que você, pelas regras que estão sendo colocadas pela reforma, você sequer vai estar nas regras de transição. Qual é a recomendação para a dona Branca em Pacajus, que tem 41 anos de idade e já está preocupada com a aposentadoria? O ideal, Branca, é que você esteja atenta ao tempo de contribuição. Atualmente, o tempo mínimo, chamado tempo de carência, é de 180 meses. Caso não esteja contribuindo ainda, que você possa já iniciar suas contribuições a partir de agora. O Francisco Silvano, em Juazeiro do Norte, se queixa de problemas de saúde e quer saber se nessa situação pode dar entrada no pedido de auxílio-doença. Estando na qualidade de segurado, Francisco, ou seja, contribuindo para a Previdência, você pode sim ter acesso a um auxílio-doença, desde que comprove
que não reúne situações médicas para exercer as suas atividades de costume de trabalho, né? O Araújo, em Fortaleza, é vigilante há 25 anos e quer saber se com esse tempo de contribuição tem direito à aposentadoria especial. Comprovando que esse trabalho de vigilante perante a exposição a agentes nocivos, principalmente o vigilante armado, que a gente entende que o próprio entendimento do judiciário é de que sempre pode sim ter acesso a uma aposentadoria especial. O ideal é juntar esses laudos, o PPP, LTCAT, todas as empresas que eventualmente você tenha trabalhado, para que possa ter acesso sim a uma aposentadoria, Araújo. Quero registrar, professor Rafael, que essa pelo menos é a quinta pergunta hoje, dúvida na área dos trabalhadores que atuam em vigilância. Então, a você, Araújo, em nome de todos os trabalhadores vigilantes, o nosso muito obrigado pela confiança depositada aqui no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Dona Maria, em Chorozinho, trabalho em escola desde 1993 e tenho 55 anos de idade. Gostaria de saber quanto tempo falta para que eu possa me aposentar. No caso, você tem 26 anos de contribuição. Está bem pertinho. Está bem próximo. No caso, você completando os 60 anos de idade, você tem a possibilidade de aposentar-se, certo? Agora, tem também a possibilidade, Luzino, de a Maria aposentar-se na aposentadoria especial para professor, que no caso, com 25 anos, você teria, desde que seja professor durante todo esse período, dos ensinos fundamental, infantil e ensino médio. Marina, na capital cearense, em Fortaleza, tenho 56 anos de idade, nunca paguei sindicato nem previdência social. O que vou ter que fazer para me aposentar com as novas regras da aposentadoria, da previdência social? Terá que iniciar o quanto antes, Marina, as suas contribuições. Principalmente por ser, Marina manda a pergunta da capital, né, de Fortaleza, você provavelmente só vai ter acesso a realmente uma aposentadoria quando completar pelo menos 15 anos de contribuição. Isso significa que ela vai pedir o benefício pelas regras que estão sendo definidas aos 71 anos de idade. O outro caminho, professor Rafael, é aos 65 anos de idade solicitar um BPC. Aí no caso do BPC teria que também, o grupo familiar, ou seja, as pessoas que moram com você, Marina, também tem que comprovar de que não tem condições para arcar com o próprio sustento. São pessoas que são conhecidas como hipossuficientes. Oraides Lemos, em Icó. Minha esposa alfabetizou-se há 23 anos, tem mais de 180 contribuições pagas ao INSS, deu entrada na aposentadoria com 60 anos de idade, tem mais de um ano que não saiu. Então dizem que falta carência de tempo. O que fazer diante dessa situação? Verificar, Oraides, quais são os períodos que o INSS eventualmente não está reconhecendo. Porque se ela tem 60 anos de idade e ela já tem 180 contribuições pagas, eventualmente, alguma dessas 180 contribuições não estão sendo contabilizadas pelo INSS. E aí, a partir do momento que você souber qual é o período que não está sendo contabilizado, você tem a possibilidade de recorrer tanto no INSS como, eventualmente, também ao Judiciário. Dúvida da dona Lúcia, na localidade de Afogados. Eu não sei se é distrito de um dos municípios do Ceará ou é Afogados, lá na Paraíba, né? Trabalhei 19 anos com carteira registrada, há 4 anos pago o INSS. Tenho 56 anos de idade. Quando irei me aposentar? Pelas contas aqui, 23 anos de contribuição para a Previdência Social. Isso. No caso, com 60 anos, Lúcia, você vai estar apta realmente nas regras atuais a obter o benefício de aposentadoria. O ideal é que você continue contribuindo e aguardar mais um pouco, que sem dúvida você vai conseguir. Fátima, no interior do Ceará, irei dar entrada na minha aposentadoria em junho do próximo ano. Como fica a minha situação na nova reforma? Sou funcionária pública e não temos previdência privada. No caso, tem que verificar, você como funcionária pública, se você contribui para um regime geral ou para o regime próprio. Caso seja para o regime geral, tudo vai depender do debate, né, que está tendo, no caso, no âmbito do Congresso Nacional. Até então, caso você seja de um regime próprio, a tendência é que você não seja incluída, né? Há uma discussão de uma possibilidade, né, de uma PEC que inclua os servidores públicos, né, municipais e estaduais, mas que ainda não deixou de ser possibilidade. Mais uma dúvida da Leila Pimenta, em Itaúna, Minas Gerais. Tenho 58 anos de idade e 27 anos de contribuição.
Que dever de casa bem feito por você, viu, Leila Pimenta? Nas regras atuais, Leila, você está bem próximo à aposentadoria, né? No caso, você completando os 60 anos, né? Você já tem 58 anos e alguns meses, você já vai ter condição realmente de se aposentar. Caso essa nova regra seja aprovada, você vai entrar nas regras de transição que ainda estão sendo discutidas. A tendência é que você tenha que contribuir por mais algum período, a depender do tempo que ficar faltando para completar os seus 60 anos, mas que você obtenha, sim, seu benefício em breve. Agora eu vou sair aqui em defesa da Leila Pimenta, que certamente vai ficar indignada, professor Rafael, diante de uma reforma que a obrigará a contribuir por mais tempo. Ela está bem pertinho ali, na hora de fazer o gol, 58 anos de idade, 27 anos de contribuição, mais 2 anos de idade, ela vai bater nos 60 anos de idade e 29 anos de contribuição. E aí ainda vai ter que pagar pedágio, professor Rafael? Provavelmente sim, Leila. Eu digo provavelmente porque ainda estão sendo discutidas no âmbito do Senado, mas a tendência é que você realmente esteja bem próximo. Caso a reforma seja aprovada, você vai estar talvez há um ano de completar os 60 anos para obter o seu benefício. Permita-me continuar insistente e sendo impertinente nessa resposta para a dona Leila Pimenta. Se ela tem 58 anos e 6 meses de idade e 27 anos de contribuição, 27 anos e mais 5 meses de contribuição, se ela somar esse tempo aqui, não vai bater naquela regra 86-96 não, professor Rafael? No caso, para que possa utilizar, inclusive, a proposta, por enquanto, né, que está sendo aprovada, de manutenção dessa regra 86-96, é de que ela só vai poder somar a idade com o tempo de contribuição se ela tiver pelo menos os 30 anos de contribuição, né? Então, você com 27, o ideal, Leila, é que você permaneça contribuindo e em breve, muito em breve, você vai ter sim, independente de reforma ou não, acesso a uma aposentadoria. José, no interior do Ceará, tenho 63 anos de idade e 24 anos de contribuição. Quando completar os 65 anos de idade, eu tenho direito à aposentadoria com valor integral? Nas regras atuais, não, José. Você teria a aposentadoria com uma média mais ou menos de 94% hoje, né, para que você, sobre a média das suas maiores contribuições de 94 para cá, certo? Isso por quê? Porque a aposentadoria por idade, ela leva em consideração 70%, mais 1% a cada ano de contribuição. Como você tem 24, seria por volta de 94%. Edjane Fernandes, no interior do Ceará, tenho quase 3 anos de auxílio acidente, fiz 3 cirurgias de coluna, tenho artrose e 8 meses de aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho. Quais são os direitos aqui que ela tem? Pode transformar essa aposentadoria por invalidez em aposentadoria definitiva? Ela diz que tem 43 anos de idade, com 20 anos de contribuição somando. Como fica a situação dela? No caso, Edjane, você não tem como converter essa aposentadoria por invalidez em outra modalidade de aposentadoria, tendo em vista que você não tem a idade para aposentar-se por idade, nem o tempo de contribuição suficiente para aposentar por tempo de contribuição. O que você pode verificar, para além do direito que você já possui, que é a aposentadoria por invalidez, é os 25% a mais do benefício, caso você necessite de cuidados permanentes de terceiros. Então, caso você precise de um cuidador, você, como aposentada por invalidez, pode entrar com requerimento no INSS e ter acesso a esse benefício. Diga em que cidade você se encontra. Use a hashtag Ceará Agora ou a hashtag Caminhos da Aposentadoria ou ainda o nosso WhatsApp 085 989 40 2385. Dúvida do Raimundo Araújo em Fortaleza. Queria saber dos senhores, após ser aprovada a PEC paralela dos estados e municípios, como vai ficar a nossa situação? Pois sou funcionário da Prefeitura de Canindé do regime próprio e estou perto da minha aposentadoria. Na realidade, Raimundo, até então, os servidores, tanto do regime próprio, dos regimes próprios dos estados e do município, eles estão realmente isentos do alcance da PEC 06, que tem discutido a reforma da Previdência. Então, caso realmente venha a ser proposta uma nova PEC, ela vai ter regras próprias, né? Regras provavelmente diferentes das regras propostas pela atual reforma da Previdência. Então, tudo pode acontecer. Daí a importância realmente, Raimundo, de ficar acompanhando, e a gente, obviamente, está bem atento a essa questão e iremos trazer nos próximos
próximos meses, caso a gente tenha novidades também sobre esse assunto. Professor Rafael, dúvida do Antônio Soares, que se encontra no interior do estado. Tenho 59 anos de idade, comecei a trabalhar na roça muito cedo, com 18 anos de idade, saí de casa para trabalhar em Brasília e depois no Rio de Janeiro. Nesse período, somei 2 anos de contribuição, voltei para a roça. Vou ter direito em juntar o período da roça, da área agrícola, com o tempo pago na área rural? Nesse caso, somam 8 anos de contribuição para o INSS. E aí ele pergunta, pago, continuo pagando, como fazer? No caso, você pode, no que a gente chama, Tony, de aposentadoria híbrida, mas somente aos 65 anos de idade, somar o período em que você realmente contribuiu como urbano com o período rural. Agora, para que você possa ter acesso a essa aposentadoria, além dos 65 anos, você tem que, somados esses 2 períodos, ter pelo menos 15 anos de contribuição. Como você apenas tem 8, o ideal é que você permaneça contribuindo. Dona Maria Aparecida, mais uma vez em Russas. Meu irmão fez uma perícia com o médico do INSS que concedeu 4 meses de licença e depois o que devo fazer? Tem que fazer novos exames e um novo atestado. Ele é contribuinte do INSS, pois trabalhou de carteira assinada. Ela nos escuta pela FM 98.5. Isso. Na verdade, Aparecida, caso chegue esse período de 4 meses, 15 dias antes, ele ainda permaneça, de fato, incapacitado, o ideal é que ele, com novos exames, com novos atestados, ele possa entrar com o chamado PP, que é o pedido de prorrogação do benefício. Ele vai ser submetido a uma nova perícia, sendo constatado que ele permanece incapacitado, o benefício é prorrogado. Ainda uma dúvida da Maria Aparecida, professor Rafael, ela disse que deu entrada no pedido de benefício, fez perícia agora em setembro, no início de setembro, e pergunta o seguinte, quando começar a receber, se o benefício for concedido, ela recebe de forma retroativa? Tudo depende do que for constatado pelo médico. Em geral, sim. Se o médico perito constata que a incapacidade ela existe desde o momento do requerimento, ele tem realmente como reconhecer esse direito desde o momento do requerimento administrativo. O Renato em Acopiara apresenta a seguinte dúvida. Trabalho na prefeitura do município, que é descontado 11% do salário e pago 5% do MEI. Gostaria de saber se com o tempo de contribuição e a idade me aposento nos 2 regimes, ou seja, no caso, pela prefeitura e pelo INSS. É possível, professor Rafael? Isso é possível. Agora tem que verificar se essas contribuições da prefeitura estão indo para um regime próprio. Porque se forem essas contribuições para o regime geral, na verdade elas só vão ser somadas esses valores e obviamente vão ser contabilizadas apenas para uma aposentadoria. Em meio à reforma previdenciária, dúvida da dona Sandra Moreira no Rio de Janeiro. Ela tem 55 anos de idade e trabalhou como operadora de caixa durante 10 anos e depois, quando ficou desempregada, passou a pagar como autônoma. Faltam 4 anos para completar os 15 anos de contribuição e ela quer saber se vai se aposentar com 60 anos de idade ou com 62 anos de idade nessas novas regras da Previdência Social. No caso, nas regras atuais, você iria se aposentar com 60 anos, desde que complete esses 15 anos, né, com esses 4 anos que faltam. Então, o ideal é que você permaneça contribuindo. Caso a reforma ela venha a ser concretizada pelo tempo que falta para que você alcance, no caso, esses 60, a tendência é que você iria se aposentar realmente com 62. Do Rio de Janeiro a São Paulo, em Santa Fé, onde se encontra a Anitta. Sou pensionista por morte, tenho 7 anos de contribuição, vou fazer 63 anos de idade no dia 5 de outubro e tenho bico de papagaio, 3 hérnias de disco, artrite, artrose. Será que consigo um auxílio-doença? Para que você possa ter, Anitta, acesso ao auxílio-doença, você tem que necessariamente estar na qualidade segurada. Você tem que ter contribuído, estar contribuindo para a Previdência. Ela disse que é contribuinte, professor Rafael. Se continua contribuindo, né, estar na qualidade segurada, terá sim condição de ter acesso ao auxílio-doença, desde que comprove que essas situações de saúde lhe incapacitam para o trabalho. Pergunta da dona Francisca em Nova Olinda. Uma pessoa que já está aposentada é obrigada a continuar contribuindo, pagando o sindicato? Não há nenhuma obrigação nessa contribuição. Né? A Constituição ela dá direito a você permanecer associado ou até mesmo desassociar-se, né, de qualquer instituição sindical. Professor Rafael, dúvida da Elinete em Fortaleza. Ela diz que em 2020 completa 42 anos de idade, contribuiu 5 anos quando trabalhou em empresa metalúrgica, atualmente contribui
pelo código 1163. E ela quer saber quando vai poder se aposentar, se é pelo regime vigente ou depois da reforma previdenciária. No caso, Alinete, nas regras atuais, você teria condição, por exemplo, de eventualmente reconhecer o período em que você trabalhou na metalúrgica, inclusive se esse período foi mediante exposição a agentes nocivos, reconhecer esse período como especial e somar esse período que você eventualmente contribui pelo código 1163 normalmente. Em resumo, professor Rafael, no caso, a Elinete vai estar enquadrada nas novas regras da Previdência Social por conta desses 49 anos de idade. É uma jovem. Exatamente. Aí, no caso, com as novas regras, você entraria no que a gente chama nas regras de transição, que ainda estão sendo discutidas no âmbito do Senado. Tassiana, em Icó, eu sou agricultora, tenho 10 anos de sindicato, dei entrada no salário maternidade, já tem 2 meses e até agora não tive nenhum resultado. Queria saber por que essa demora. Aquilo que a gente já falou, né? A falta de servidores, as dificuldades que o INSS tem passado, mas a gente acredita, Tassiano, que em breve você vai ter uma resposta a esse requerimento. Em meio ao debate sobre a reforma previdenciária, como fica a situação do Adriano em Maracanaú, que tem 56 anos de idade e 33 anos de contribuição? No caso, com o Adriano, você completando os 35 anos de contribuição nas regras atuais, você vai ter acesso à aposentadoria, né, por tempo de contribuição. Caso a reforma venha a passar, aí você provavelmente vai entrar nas regras de transição. José Olímpio, em Uauá, Bahia. Eu sou agente comunitário de saúde desde 1996. Gostaria de saber se já tenho direito à aposentadoria. São 23 anos de contribuição. Provavelmente não, Zé Olímpio. Você, assim, independente de você contribuir para um regime de previdência, no caso próprio, ou o regime geral de previdência, a ideia é que a tendência é que você ainda tenha que contribuir por mais alguns anos para ter acesso realmente ao benefício. Cleoneide Silva, em Fortaleza. Sou uma funcionária pública, tenho 51 anos de idade, 25 anos de contribuição. Estou licenciada e há 11 meses por problema de saúde. Ela quer uma orientação para saber o que faz. Transforma o benefício em aposentadoria? Qual o caminho que você indica para a dona Cleoneide Silva, em Fortaleza? Pronto, Cleoneide, você tendo comprovações que essa situação que deu origem, por exemplo, a um auxílio-doença, né, que você está licenciado há esses 11 meses, de fato, ela lhe incapacita total e permanentemente, você pode sim entrar junto ao órgão a qual você é vinculada, ter acesso a uma aposentadoria por invalidez e não somente a licença, né, ou auxílio-doença, a depender do regime próprio que você está vinculado. Uma ouvinte ou um ouvinte mandou a seguinte dúvida: de Fortaleza, minha mãe recebe aposentadoria por morte há muito tempo, ou seja, uma pensão por morte. Ela já está com idade de se aposentar e agora foi ao INSS e lá disseram que ela teria que escolher a aposentadoria dela ou a pensão por morte. Isso é verdade, professor Rafael? Não, até então não há nenhum impedimento para que ela possa acumular a aposentadoria que ela já possui a pensão por morte que ela já possui com a aposentadoria que ela possa preencher todos os requisitos. Ivaneudo, em Icó, eu trabalho em uma firma e agora é preciso abrir firma e a minha esposa faltam só 2 anos para dar entrada na aposentadoria rural. Vai atrapalhar a aposentadoria da minha esposa? Deu para entender essa pergunta? No caso, ele já possui a firma e quer abrir uma outra firma com a esposa, é isso? No caso aí, eu entendi aqui que ele trabalha em uma firma com carteira assinada e quer abrir outra firma, no caso MEI, né? Uma microempresa individual. Em resumo, quer saber se essa situação atrapalha o pedido da aposentadoria da esposa dele. No caso, se ela estiver tentando a aposentadoria rural, que eu entendi na pergunta. Exatamente. No caso, pode sim, embora não haja nenhum impedimento na legislação, a gente sabe que muitas vezes a existência de vínculos urbanos na prática, eles acabam realmente dificultando um pouco o reconhecimento de determinados períodos como períodos de trabalho no campo. O ideal é que ela possa juntar todas as provas de que de fato é agricultora por pelo menos 15 anos, né, 180 meses, e aí ela tendo a idade mínima de 55, ela possa se aposentar como trabalhadora rural. Luzanete Santos, em Campos Sales, minha terra. Gostaria de saber se posso pedir auxílio-doença para minha filha. Ela tem escoliose e não pode trabalhar. Ela é segurada especial.
como agricultora? Pode sim. Ela comprovando que é agricultora por pelo menos o período de 12 meses anteriores ao pedido, que é o chamado período de carência, e comprovando que essa situação ela impossibilita ela de trabalhar, sem dúvida ela pode requerer esse benefício. Relato do Pedro Ferreira Lima, em Iguatu. Tenho 63 anos de idade e 35 anos de contribuição, sendo 23 anos como servidor público e 12 anos em empresas privadas. Requeri minha aposentadoria, mas o pedido foi indeferido, justificando falta de contribuição. O que devo fazer? Primeiramente, Pedro, verificar quais são os períodos que estão sendo contabilizados e os outros que não foram. E aí você pode, eventualmente, recorrer dessa decisão na esfera do INSS ou até mesmo acessar o judiciário para ter uma resposta condizente com o seu pedido. Zuleide Rodrigues, tenho 62 anos de idade e não tenho os 18 anos de contribuição. Então, quero saber como ficou o auxílio velhice depois da reforma. No caso, se você não tem os 18, mas se você tiver 15 anos de contribuição, Zuleide, você tem condição sim de se aposentar, porque você já vai ter o período de carência. Caso seja o BPC, o benefício de prestação continuada, né, que é concedido aos idosos carentes, ele continua, na verdade, com as mesmas regras, né, no caso de 65 anos de idade e comprovação no caso do quesito de hipossuficiência. José Siqueira, em Independência, eu tenho 15 anos de contribuição e 60 anos de idade. Se eu entrar na lei anterior dos 15 anos, minha profissão é de pedreiro, o que posso fazer? Não, no caso, como você era pedreiro, você tem que ter pelo menos 65 anos de idade com esses 15 anos de contribuição. Mais uma pergunta e a última de hoje do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. É do Francisco Fiuza, em Vaze Alegre. Tenho 58 anos de idade e 26 anos de contribuição, 11 anos em outras empresas e 15 anos como servidor público. Minha função é motorista de ambulância. Gostaria de saber se tenho direito à aposentadoria especial, pois recebo insalubridade. Quanto tempo ainda falta para eu me aposentar? No caso, Francisco, para que você possa ter direito à aposentadoria especial, as suas contribuições devem ser vertidas para o regime geral de previdência e tem que ter pelo menos 25 anos de contribuição, a depender do grau de exposição do agente nocivo que você possa estar exposto, tá? Então, a ideia é que você possa tentar converter esses 15 anos em período comum e possa realmente se aposentar a partir já de, só fazer a conta aqui, a partir de 35 anos de contribuição. Dúvidas tiradas a você, ouvinte internauta, o nosso muito obrigado. O tempo estourou, infelizmente não foi possível responder a todas as dúvidas, mas nós vamos continuar aqui na internet e também no WhatsApp 085-98940-2385. A sua resposta será dada sempre com segurança e com a verdade, com a realidade, para você ter a segurança necessária para pedir o seu benefício ou ficar bem esclarecido, bem esclarecida quando encaminhe uma dúvida à nossa produção. A você, ouvinte, internauta, o nosso muito obrigado, um grande abraço, professor Rafael Castelo Branco, um bom final de semana e até o nosso próximo encontro no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Muito obrigado, Luzenor, obrigado, Lucinha, Camila, a você, ouvinte. Queria deixar um grande abraço aqui, Luzenor, a Ravena Guimarães, que é presidente do Sindicato das Assistentes Sociais do Estado do Ceará, que sempre acompanha o nosso trabalho. Deixar um grande abraço e um bom final de semana. A você, ouvinte e internauta, um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui na maior rede de comunicação sobre a Previdência Social no Brasil. Grande abraço.